Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Nime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter e ainda você encontra tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Hoje, terça-feira, 7 de agosto de 2018, vamos falar muito de futebol, com jogos pela 17ª rodada do Brasileirão da Série A, os jogos pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B, os jogos pela primeira rodada da Copa Paulista, os jogos pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América e os jogos dos times brasileiros na Copa Sul-Americana. Vamos falar de basquetebol, com jogos pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial de Basquete Masculino. E também vamos falar de voleibol, com jogos das semifinais e também da final da Copa São Paulo de vôlei masculino. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Chegou aquele momento tão especial para os nossos amigos e os nossos amigos nas redes sociais. A homenagem ao aniversariante da semana, Valquíria Caetano da Silva. Desejamos a você um feliz aniversário com muita saúde, paz, amor e alegria. Beijos e abraços de montão. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa desta terça-feira, 7 de agosto de 2018, vamos ver a resenha completa da 17ª rodada, a classificação atualizada e também os próximos jogos pela 18ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro. Série A. Prepare o guarda-chuva, porque vai chover em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, com quase 54 mil torcedores que estão rindo à toa. O novo líder São Paulo assumiu a liderança isolada. A última vez aconteceu em 2015 e venceu no sufoco por 2-1 o Vasco da Gama. O tricolor paulista começou arrasador e abriu o placar logo com 1 minuto de partida no estilo Pebolim. Militão cruzou rasteiro, Ricardo desviou e a bola bateu no atacante Rojas e caixa. A Cruz de Malta empatou aos 9 minutos da segunda etapa. Giovanni Augusto, ex-Corinthians, enfiou a bola no costado da zaga para o lateral direito Iago Pikachu, que invadiu a área e tocou com categoria na saída do goleiro Sidão. E o gol da liderança isolada do São Paulo só aconteceu aos 35 minutos da etapa final. Everton cruzou na medida e o atacante colombiano Trellis cabeceou para o alto e encobriu o goleiro Martin Silva, para a alegria dos amigos são paulinos que acompanham o Ai Amigos Esportes. Segue o novo líder. Resultados. Chora palmeirense em Belo Horizonte, no estádio Independência no Horto, na reestreia do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O Palmeiras perdeu o pênalti e com time alternativo empatou sem gols com o América Mineiro. O lance capital da partida aconteceu aos 24 minutos da primeira etapa. O profeta Moisés recebeu a bola dentro da área e foi derrubado por Matheus Ferraz e o árbitro assinalou a penalidade. Um minuto depois, o volante Jean bateu
no canto direito e o carinha do jogo, o goleiro João Ricardo, defendeu. Resultados: chora corintiano. Em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, o time alternativo do Corinthians criou muito pouco, jogou mal e não saiu do 0-0 com o antepenúltimo Atlético Paranaense. O carinha do jogo foi o goleiro Cássio, que literalmente salvou o timão e impediu a derrota para o Furacão. Resultados: e chora Santista. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo confirmou a contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Vasco da Gama, teve gol legítimo anulado e empatou sem gols com o Santos. A polêmica da partida aconteceu aos 39 minutos da etapa final. Renatinho recebeu a bola no costado da zaga e fez o gol. O juiz Paulo Roberto Alves Júnior anulou o gol ao considerar que Luiz Fernando, que estava impedido, participou do lance ao se dirigir a bola. Cadê o VAR, juiz? Resultados: a partir de agora do Amigos Esportes, vamos conferir os outros resultados pela 17ª rodada do Brasileirão da Série A. Em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Grêmio abriu o placar nos acréscimos da etapa inicial com o atacante Jael. E o Grêmio garantiu a vitória aos 2 minutos da segunda etapa com o atacante Marinho e empurrou o Flamengo para a vice-liderança. Resultados: em Salvador, na Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o Vitória saiu na frente só aos 26 minutos da segunda etapa em cobrança de pênalti do atacante Neilton. E o Cruzeiro arrancou empate aos 30 minutos da etapa final com o zagueiro Manuel de cabeça, deixando tudo igual em Salvador. Resultados: em Curitiba, no Paraná, no estádio Dorival Brito, na Vila Capanema, o Ceará venceu fora de casa o Paraná Clube com gol do atacante Juninho Quixadá aos 14 minutos de partida e deixou a lanterna da Série A para o tricolor paranaense. Resultados: no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Fluminense saiu na frente aos 20 minutos da primeira etapa com um belo gol do centroavante de Pedro, o artilheiro do Brasileirão com 10 gols. E o Bahia arrancou o empate aos 36 minutos da etapa final com gol do atacante Edgar Júnior de cabeça. Resultados: em Recife, Pernambuco, no estádio da Ilha do Retiro, a Chapecoense saiu na frente aos 12 minutos de partida com o atacante Wellington Paulista, que só completou para o gol. E o Sport Recife arrancou empate em casa nos acréscimos da etapa final com o atacante Carlos Henrique de cabeça. Resultados: e ontem à noite em Belo Horizonte, no estádio Independência, no Horto, depois de um primeiro tempo sem emoção, aconteceu de tudo na etapa final. Choveu granizo, teve apagão de energia e jogo paralisado por 25 minutos. O Internacional assumiu a terceira colocação com a vitória magra fora de casa em cima do Atlético Mineiro, com gol do volante Edenilson aos 56 minutos da segunda etapa. Classificação: a classificação geral do Brasileirão da Série A está assim: o novo líder é o São Paulo, 35 pontos, segundo o Flamengo, 34, terceiro Internacional, 32, quarto Grêmio, 29, quinto estão Atlético Mineiro e Palmeiras com 27 pontos, fechando o G6, sétimo é o Corinthians com 26, oitavo é o Cruzeiro com 25, nono Fluminense 22, décimo América Mineiro com 21, virando a página, 11º Botafogo também 21 pontos, 12º é o Sport com 20, 13º estão Vasco da Gama e Vitória com 19, 15º estão Bahia e Chapecoense com 18, na zona de rebaixamento 17º Santos com 17, 18º Atlético Paranaense e Ceará com 14 e agora na lanterninha o Paraná Clube com 13 pontos. Próximos jogos:
Amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, às 7h30 da noite, na capital cearense de Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, em jogo adiantado da 20ª rodada do Brasileirão da Série A, em duelo direto do Z4, o Ceará enfrentará o Santos. Próximos jogos. A 18ª rodada do Brasileirão da Série A começará no próximo sábado, 11 de agosto, com 2 partidas. Às 4h da tarde, na capital cearense de Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, em duelo direto do Z4, o Ceará receberá o Atlético Paranaense. E às 7h da noite, na capital baiana de Salvador, na Arena da Fonte Nova, o Bahia enfrentará o América Mineiro. Próximos jogos. A 18ª rodada do Brasileirão da Série A continuará no próximo domingo, 12 de agosto, Dia dos Pais, às 11h da manhã, com 2 partidas. Na capital mineira de Belo Horizonte, no estádio Independência no Horto, o Atlético Mineiro receberá o Santos. E na capital paranaense de Curitiba, no estádio Dorival Brito, na Vila Capanema, o Paraná Clube enfrentará o Botafogo Carioca. Já às 4h da tarde, mais 3 partidas. No interior catarinense de Chapecó, na Arena Condá, a Chapecoense receberá o Corinthians. Na capital pernambucana do Recife, no estádio da Ilha do Retiro, o Sport enfrentará o líder São Paulo. E na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Flamengo receberá o Cruzeiro. E às 7h da noite, mais 2 partidas. Na Terra da Garoa de São Paulo, no Allianz Parque, no Palestra Itália, o Palmeiras enfrentará o Vasco da Gama. E na capital gaúcha de Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Grêmio receberá o Vitória. Próximos jogos. A 18ª rodada do Brasileirão da Série A terminará na próxima segunda-feira, 13 de agosto, às 8h da noite, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Fluminense enfrentará o Internacional. E você confere a resenha do jogo adiantado da 20ª rodada do Brasileirão da Série A na próxima quinta-feira, 9 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha do fim de semana pela 19ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 20ª rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro. Série B. A 19ª rodada do Brasileirão da Série B terminou no último sábado com 5 partidas, em virtude do cumprimento de perda de mando em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. A mandante Ponte Preta empatou em 2-2 com o Avaí, que abriu o placar logo aos 7 minutos de partida com um golaço sem pulo do atacante Rodrigão. A Macaca empatou aos 31 minutos da primeira etapa com o carinha do jogo, o atacante André Luiz, que aproveitou o cruzamento e só completou para o gol. A Ponte Preta virou o placar aos 21 minutos da segunda etapa, de novo com o carinha do jogo, André Luiz, que dominou a bola, avançou e bateu cruzado de fora da área, um golaço. E o Avaí arrancou empate aos 43 minutos da etapa final em cobrança de pênalti do lateral direito Guga, mas não é Kirten. Resultados. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova venceu São Bento de Sorocaba com gol de falta do meia Alain Mineiro aos 35 minutos da etapa final. Resultados. Em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, o líder Fortaleza venceu por 2-1 o Coritiba. O Leão abriu o placar só aos 8 minutos do segundo tempo com o lateral direito Tinga, que desviou 2 vezes a bola antes de entrar no gol. O Fortaleza ampliou aos 23 minutos da segunda etapa com o atacante Marcinho, que passou pelos marcadores e bateu colocado no cantinho. E o Coxa Branca fez o seu gol de honra aos 39 minutos da etapa final com o zagueiro Romércio, isso mesmo, Romércio de cabeça. Resultados.
Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no estádio Bento Freitas, o Brasil venceu pelo placar mínimo o Goiás, com gol do zagueiro Rafael Dumas, de cabeça aos 39 minutos da etapa final. Resultados. E em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Criciúma saiu do Z4 na vitória fora de casa sobre o Sampaio Corrêa do Maranhão, com gol do atacante Vitor Feijão, isso mesmo, Vitor Feijão, aos 7 minutos da segunda etapa. Classificação. A classificação geral do Brasileirão da Série B está assim: o líder é o Fortaleza, 37 pontos, segundo o CSA com 34, em terceiro estão empatados Vila Nova e Atlético Goianiense com 30 pontos, quinto lugar estão Guarani de Campinas, Figueirense e Avaí com 29, oitavo aparece o Curitiba com 28, nono Goiás com 27, em décimo a Ponte Preta de Campinas com 26 pontos, virando a página em 11º lugar estão Paysandu, São Bento de Sorocaba e Juventude com 24 pontos. 14º é o Criciúma, 15º Oeste, os dois têm 23 pontos. 16º lugar está o Brasil de Pelotas com 21. 17º já na zona de rebaixamento Londrina, 21. 18º CRB também 21 pontos. 19º Sampaio Corrêa com 16. 20º Boa Esporte com 14 pontos. Próximos jogos. A 20ª rodada do Brasileirão da Série B começa hoje, terça-feira, 7 de agosto, com 2 partidas. Às 7h15 da noite, na capital catarinense de Florianópolis, no estádio da Ressacada, em duelo direto pelo G4, o Avaí encara o Vila Nova. E às 9h30 da noite, na capital paraense de Belém, no estádio da Curuzu, em duelo direto do meio de tabela, o Paysandu enfrenta a Ponte Preta de Campinas. Próximos jogos. A 20ª rodada do Brasileirão da Série B continuará na sexta-feira, 10 de agosto, com 3 partidas. Às 7h15 da noite, na capital goiana de Goiânia, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Goiás receberá o CSA de Alagoas. Já às 8h30 da noite, no sul de Minas, em Varginha, no estádio Gilson Melo, no Melão, em duelo direto do Z4, o Lanterna Boa Esporte enfrentará o Londrina. E às 9h30 da noite, na capital paranaense de Curitiba, no estádio do Couto Pereira, o Coritiba receberá o Sampaio Corrêa. Próximos jogos. A 20ª rodada do Brasileirão da Série B terminará no próximo sábado, 11 de agosto, com 4 partidas. Às 4h30 da tarde, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em duelo pelo G4, o Guarani enfrentará o líder Fortaleza. Na capital alagoana de Maceió, no estádio do Rei Pelé, o CRB receberá o Oeste de Barueri. No interior paulista, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro no SIC, o São Bento enfrentará o Brasil de Pelotas. No interior catarinense, em Criciúma, no estádio Heriberto Ulci, o Criciúma receberá o Atlético Goianiense. E mais tarde, às 7h da noite, na Serra Gaúcha de Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude enfrentará o Figueirense. E você confere a resenha dos jogos do meio de semana pela 20ª rodada do Brasileirão da Série B, na próxima quinta-feira, 9 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha dos jogos pela primeira rodada na primeira fase da Copa Paulista de Futebol Masculino. Copa Paulista de Futebol Masculino. A primeira rodada do Grupo 2 aconteceu no último sábado, em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, no Barão, em duelo regional com 6 gols. 15 de Piracicaba empatou na estreia em casa diante do Red Bull Brasil. O Nhoquim saiu na frente aos 25 minutos da primeira etapa com o atacante Romarinho. O Toro Louco empatou aos 42 minutos da etapa inicial com Anderson Marques de cabeça. O Red Bull Brasil virou no segundo tempo aos 13 minutos com Léo Castro.
O 15 buscou empate aos 27 minutos com Rafael Rosa. O alvinegro piracicabano virou aos 37 minutos da segunda etapa com Elton Paraguá. E aos 40 minutos da etapa final, o Touro Louco arrancou o empate com Ítalo. Em Rio Claro, no estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, no Chimitão, o Rio Claro estreou em casa com vitória sofrida diante do Noroeste de Bauru, com gol de Ademir aos 45 minutos da etapa final, que aproveitou o rebote do goleiro e estufou as redes. E em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Internacional dominou a partida, mas não conseguiu furar a retranca do Desportivo Brasil e tudo acabou do jeito que começou. Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação geral do Grupo 2 está assim: o Rio Claro lidera com 3 pontos, em segundo lugar estão 15 de Piracicaba, Red Bull Brasil, Inter de Limeira e Desportivo Brasil com 1 ponto, e ainda não pontuaram em sexto lugar Ferroviária e Noroeste. Copa Paulista de Futebol Masculino. A segunda rodada do Grupo 2 começará amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, com 2 partidas. Às 3 horas da tarde em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil receberá o líder Rio Claro. E às 8 horas da noite em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, no Alfredão, o Noroeste enfrentará o 15 de Piracicaba. E a segunda rodada do Grupo 2 terminará somente na quinta-feira, 9 de agosto, às 6h30 da tarde em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso. O Red Bull Brasil buscará a primeira vitória em casa diante da atual campeã da Copa Paulista, a Ferroviária de Araraquara. Copa Paulista de Futebol Masculino. A primeira rodada do Grupo 1 começou no último sábado em Votuporanga, na Arena Plínio Marim. O votuporanguense aplicou um chocolate por 5-0 na Penapolense. Os gols do time da casa na primeira etapa foram marcados por Paulo Henrique aos 15 e Bruno Baio aos 38 minutos. Na etapa final, de novo Bruno Baio aos 3, Matheus Destro aos 20 e Léo Santos aos 22 minutos da etapa final. Já no domingo de manhã, as outras 2 partidas do Grupo 1 em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, o Batatais estreou em casa com derrota por 2-1 para o Olímpia. Os gols do Galo Azul foram marcados por Rafa Mar aos 3 minutos da primeira etapa e Guilherme Paraíba aos 42 minutos da etapa final. E o gol do Fantasma aconteceu aos 36 minutos da segunda etapa com Salazar. E em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol estreou em casa com vitória magrinha diante do Grêmio Novo Horizontino com gol de Lucas Rodrigues em cobrança de pênalti aos 4 minutos de partida. Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação geral do Grupo 1 está assim: lideram Votuporanguense, Olímpia e Mirassol com 3 pontos. Ainda não pontuaram em quarto lugar Batatais, Grêmio Novo Horizontino e Penapolense. Copa Paulista de Futebol Masculino. A primeira rodada do Grupo 3 começou no último sábado com 2 partidas. Em Diadema, no distrital do Inamar, o São Bento estreou como mandante, mas com derrota por 1-0 para o Taubaté, com gol de Henrique aos 36 minutos da etapa inicial. E em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano estreou em casa e atropelou por 3-0 o Bragantino. Os gols do Azulão foram marcados por Gelei aos 18, Hermínio aos 45 minutos da primeira etapa e de novo Gelei aos 12 minutos da etapa final. No último domingo, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o Santander estreou em casa pelo Grupo 3 e também atropelou por 3-0 o Água Santa. Os gols do Ramalhão foram marcados no segundo tempo por David Ribeiro aos 2 e depois aos 44 minutos e Vinícius Silveira aos 7 minutos. Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação geral do Grupo 3 está assim: lideram São Caetano, Santo André e Taubaté com 3 pontos. Ainda não pontuaram em quarto lugar Santos, São Bernardo, Água Santa e Bragantino. Copa Paulista de Futebol Masculino.
A segunda rodada do Grupo 3 começará amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, às 3 horas da tarde, com 2 partidas. Em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, o Taubaté receberá o Santo André. E em Diadema, no distrital do Inamar, o Água Santa enfrentará o São Caetano. E mais tarde, às 8 horas da noite, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, no Nabizão, o Bragantino receberá o Santos. Copa Paulista de Futebol Masculino. A primeira rodada do Grupo 4 continuou no último domingo com 2 partidas. Na capital paulista, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, o Juventus estreou em casa com derrota para o Atibaia, que marcou o único gol da partida com Tavares, aos 45 minutos da etapa inicial. E também na capital paulista, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a Portuguesa de Desportos venceu com placar mínimo nacional. O gol da Luz aconteceu aos 16 minutos da primeira etapa com Matheus. Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação geral do Grupo 4 lideram Audax, Atibaia e Portuguesa de Desportos com 3 pontos. Não pontuaram a partir do quarto lugar Ituano, Nacional, Juventus e Tabuão da Serra. Copa Paulista de Futebol Masculino. A segunda rodada do Grupo 4 acontecerá amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, às 3 horas da tarde, com 3 partidas. Em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o Atibaia receberá o Audax. Já em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, o Taboão da Serra enfrentará a Portuguesa de Desportos. E na capital paulista, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, o Nacional receberá o Ituano. E você confere a resenha da segunda rodada da Copa Paulista 2018 na próxima quinta-feira, 9 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Copa Paulista de Futebol Masculino. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha completa da terceira rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino. Basquete masculino. Campeonato Paulista A terceira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série 1 de basquete masculino começou no último sábado à noite com 3 partidas. Na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior, em jogo acirrado, o paulistano Corpore venceu em casa por 73-72 o Basquete Osasco. Campeonato Paulista Já em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor venceu a primeira partida no triunfo em casa por 96-78 o América Unir Pismel. O cestinha da partida foi o ala Filipim com 21 pontos. Campeonato Paulista E em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira, o Sem de Bauru Basquete segue imbatível e derrotou fora de casa por 89-71 a Liga Sorocabana. O cestinha da partida foi o ala Gustavo Basílio, do Sem de Bauru Basquete, com 27 pontos. Campeonato Paulista A terceira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino terminou no último domingo à noite com 2 partidas. Na capital paulista, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, o Corinthians não resistiu e perdeu em casa por 76-82 para o SESI Franca Basquete. Campeonato Paulista E também na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Velaboim, o Esporte Clube Pinheiro se reabilitou e venceu em casa por 94-79 o São José. O norte-americano Dawkins do Pinheiros foi o cestinha da partida com 25 pontos. Campeonato Paulista
A classificação geral do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino está assim: lideram Sende Bauru Basquete e SESI Franca Basquete com 6 pontos. Em terceiro lugar estão Liga Sorocabana, Esporte Clube Pinheiros, Paulistano Corpore e São José Basquetebol com 5 pontos. Sétimo lugar é o Mogi das Cruzes Elbor com 4. Em oitavo lugar estão Basquete Osasco, América Unirp Ismel e Corinthians com 3 pontos. Campeonato Paulista A quarta rodada do Campeonato Paulista de Divisão Especial Série A1 de basquete masculino começa hoje, terça-feira, 7 de agosto, às 7h30 da noite em Osasco, no ginásio Geodesico. O Basquete Osasco encara o Pinheiros. Campeonato Paulista A quarta rodada do Campeonato Paulista de Basquete Masculino continuará amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, às 7h30 da noite, com 2 partidas. Em São José do Rio Preto, no Centro de Eventos Regional, o American Nip Ismel recebe o Paulistano Corpore. Campeonato Paulista E em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, o líder Sende Bauru Basquete enfrentará o São José Basquetebol. Campeonato Paulista A terceira rodada do Campeonato Paulista de Basquete Masculino prosseguirá na quinta-feira, 9 de agosto, às 8h10 da noite em Franca, no ginásio do Pedrocão. O outro líder, SESI Franca Basquete, enfrentará a Liga Sorocabana. Basquete Masculino, Campeonato Paulista Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha completa das semifinais e da final da Copa São Paulo de vôlei masculino. No último sábado à tarde, em Pirassununga, no ginásio do Clube Pirassununga, pela semifinal 1, o SESI São Paulo avançou à final e venceu por 3-7-1 o São José Vôlei com parciais de 25-18, 24-26, 25-19 e 25-21. E também no último sábado à noite, pela semifinal 2, o vôlei Renata Campinas avançou à final e não deu chances na vitória por 3-0 diante do vôlei Ribeirão, com parciais de 25-17, 25-18 e 25-21. E ontem, segunda-feira à noite, em Pirassununga, no ginásio do Clube Pirassununga, o SESI São Paulo conquistou o título da Copa São Paulo 2018 de vôlei masculino, ao vencer na final por 3-1 o vôlei Renata Campinas, com parciais de 25-19, 25-21, 23-25 e 25-20. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no meio de semana com os times brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Pela chave D, o jogo de ida entre Estudiantes da Argentina e Grêmio acontece hoje, terça-feira, 7 de agosto, às 9h45 da noite, em La Plata, na Argentina, no estádio Ciudad de La Plata. Pela chave B, o jogo de ida entre Colo-Colo do Chile e Corinthians acontecerá amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, às 9h45 da noite, em Santiago, no Chile, no Estádio Monumental. Pela chave C, o jogo de ida entre Flamengo e Cruzeiro acontecerá também amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, às 9h45 da noite, no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã. Pela chave G, o jogo de ida entre Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras acontecerá na quinta-feira, 9 de agosto, às 9h45 da noite, em Assunção, capital do Paraguai, no estádio La Ola Azulgrana. E pela chave H, o jogo de ida entre Independiente da Argentina e Santos acontecerá somente na terça-feira, 21 de agosto, às 9h45 da noite, na cidade de Avejaneda, na Argentina, no estádio Libertadores da América.
E você confere a resenha do meio de semana dos times brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores da América na próxima quinta-feira, 9 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no meio de semana pelos jogos de volta dos times brasileiros na segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogo de volta entre Peñarol e Atlético Paranaense acontece hoje, terça-feira, 7 de agosto, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Montevideo, no Uruguai, no estádio Campeão del Siglo. O Furacão avançará até com derrota por 1 gol de diferença. Se os uruguaios devolverem o placar da partida de ida 2-0, a decisão será nos pênaltis. E o Peñarol só avançará direto se vencer a próxima partida por 3 gols de diferença. O jogo de volta entre Atlético Cerro do Uruguai e Bahia acontecerá amanhã, quarta-feira, 8 de agosto, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Montevideo, no Uruguai, no estádio Luiz Trócoli. Os baianos avançarão às oitavas de final até em caso de derrota por 1 gol de diferença. Se os uruguaios devolverem o placar da partida de ida 2-0, a decisão será nos pênaltis. E o Atlético Cerro só avançará direto se vencer por 3 gols de diferença. E o jogo de volta entre Vasco da Gama e LDU do Equador acontecerá na quinta-feira, 9 de agosto, às 7h30 da noite, horário de Brasília, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na Colina. Os cruzmaltinos precisarão vencer a partida por 2-0 para avançar. Em caso de vitória brasileira por 3-1, repetindo aí o placar da primeira partida, a decisão será nos pênaltis. E derrota por 1 gol de diferença classificará os equatorianos. E você confere a resenha completa do meio de semana dos jogos de volta dos times brasileiros na segunda fase da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, 9 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. O Ai Amigos Esportes desta terça-feira, 7 de agosto de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, e ainda você encontra tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência, e também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima terça-feira, um excelente meio de semana a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos, e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, 9 de agosto, com mais um inédito Ai Amigos Esportes. E deixa a vida te levar com muita alegria. Ainda é terça-feira, vá suave na vibe e é vida que segue. Futebol. Basquete. Vôlei.